Olá! A proposta, então, da unidade de aprendizagem número 10, a educação no contexto do capitalismo contemporâneo, ela nos remete a uma análise bem focada, né, no nosso contexto atual, e a relação que a educação ela vai ter, então, com esse sistema hegemônico, né, do ponto de vista econômico, social, político, né, constituído como capitalismo. Então, para nós chegarmos à estruturação que nós temos hoje, nós temos que estabelecer uma análise histórica, né, uma conjuntura muito rápida, né, de como isso se deu ao longo do tempo. Então vejam só, tem que ser lembrado aqui, cabe lembrar aqui, que no contexto das revoluções burguesas, né, Revolução Industrial, Revolução Francesa, nós vamos ter aqui um objetivo comum, que a burguesia tentando assumir o controle político, a burguesia ascendendo economicamente e buscando o controle. Só que para deter esse controle, ela precisava diminuir a influência da igreja na sociedade, nas questões políticas, nas questões econômicas da sociedade daquele contexto, né? Para isso, o que a burguesia ela faz? Ela propõe, né? Pela primeira vez, então, ela propõe que o sistema de educação, ou que a educação ela seja controlada pelo Estado, ou seja, ela pretende laicizar a educação, tornar a educação laica, sem a influência da igreja. Ou seja, até então, nós temos que ter bem claro que quem detinha o controle da educação era a Igreja Católica, principalmente. A escolástica, o movimento da escolástica, o movimento do período medieval, né, do surgimento das escolas, das grandes universidades, muitas ainda até hoje existentes, né, ela se dá nesse contexto medieval e de domínio da Igreja. Com a burguesia buscando, né, assumir o poder, ela vai propor que se tire esse elemento muito importante, né, de difusão de ideias, que é o elemento educação, e se passa isso ao Estado, né, que de maneira laica vai propor uma nova dinâmica de educação. Nesse sentido, então, de surgimento do capitalismo, de ascensão da burguesia, nós vamos ter a primeira versão, né, ou a primeira configuração do capitalismo, o chamado capitalismo concorrencial, né? Onde as empresas, né, os burgueses, né, da época, eles concorriam, né? Eles tinham o pensamento liberal, de liberdade de mercado, eles buscavam o seu espaço no mercado. Nesse contexto, a educação ela não tinha uma importância muito grande. A busca pelo aperfeiçoamento educacional, pela formação, ela não tinha uma importância. Por quê? Porque a ascensão social desses burgueses dependia muito mais do esforço dele, de como eles executavam as suas ações, do que propriamente de uma formação. Tá? Então a educação ela não era vista como essencial. Né? Ela era importante, que o Estado tinha o controle dela, justamente para diminuir a influência da igreja. Mas ela não era essencial para o desenvolvimento, para a evolução, para a ascensão social desses burgueses. Ocorre que o capitalismo ele vai evoluindo, né, ele vai mudando a dinâmica e se configura, a partir de uma perspectiva mais contemporânea, como um capitalismo não mais concorrencial, mas monopolista, ou seja, surgem as grandes corporações. Surgem as grandes corporações. E aqui a educação ela ganha uma outra perspectiva, ela ganha uma outra importância. Por quê? Porque a ascensão social ela vai se dar pela questão do conhecimento. Por quê? Porque entra um outro fator aqui. O pensar, o planejar as ações antes de executar passa a ter uma influência muito grande, passa a ser decisivo na hora da empresa ela assumir uma postura maior, de se elevar. E os indivíduos, eles passam a ascender socialmente a partir do momento que eles começam a assumir cargos hierarquicamente superiores. Então, é preciso ter uma formação maior ou melhor para poder assumir cargos hierárquicos maiores que vão me permitir não um trabalho braçal corporal, mas sim um trabalho intelectual, um trabalho de planejamento, um trabalho mais de gerenciamento das atividades. E aqui a educação ela passa a ter uma importância maior.
a formação mais tecnificada, né, mais especializada, mas a educação ela muda de perspectiva, né, com o advento do capitalismo monopolista como nós temos hoje. Tá? Então, o que isso acaba, o que acaba provocando isso? Tá? Hoje nós vamos ter o seguinte, as nações ricas elas conseguem melhores políticas públicas para a educação, ou seja, conseguem investimentos melhores em políticas públicas para a educação. Isso reverte no quê? Reverte num avanço científico e tecnológico maior, que é igual a mais riqueza. Então, você tem um poder econômico maior, você cada vez investe mais em educação, no sentido de fomentar e desenvolver ciência e tecnologia, e essa ciência, essa tecnologia desenvolvida, ela acaba revertendo para o próprio país mais riqueza, porque você consegue melhorar as condições de produção internas. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, enquanto você tem nações mais pobres que investem, que conseguem pouco recurso para investir em educação, em políticas públicas para a educação, necessariamente vai ter um avanço científico tecnológico menor, vai ter um crescimento econômico menor. Então, principalmente nos pós-guerras, também a gente vai ver que os países que mais rápido se recuperaram, ou melhor se recuperaram, foram aqueles países que tiveram investimentos maciços, né, em educação, em ciência e tecnologia, né, o que acabou revertendo no crescimento econômico desses países. Da mesma maneira, pensar a relação educação-capitalismo contemporâneo, nós não podemos deixar de analisar o elemento globalização. Né? O mundo hoje é uma grande aldeia global, se fala. Né? A globalização, ela globaliza a cultura, né? Nós temos a globalização da cultura, nós temos a globalização da economia e necessariamente nós temos que perceber que existe uma globalização também das desigualdades. Ou seja, o acesso à educação ela se dá de modo desigual também. Outra vez, para melhorar essa condição, o acesso a uma educação de qualidade se dá de modo desigual também. Porque assim como vários campos, né, a educação também ela passa a ser, dentro da perspectiva capitalista, um produto a ser comercializado. Né? E aqui se tem o conflito, né, muitas vezes, de interesse aqui entre educação pública e educação privada. A educação, tratando aqui basicamente ou da educação básica, né? Nós vamos ter o conflito entre educação pública e educação privada e nós vamos perceber que a formação desses jovens se dá de maneira diferente. Na condição brasileira, por exemplo, né, nós vamos ter as classes mais elevadas, classe A, B, acessando de maneira prioritária o ensino privado, né, com muitas vezes uma carga horária mais elevada de aulas, uma formação mais completa, enquanto os de menor renda vão frequentar ou vão privilegiar o ensino público, que muitas vezes ele passa a ser do controle do Estado, né, ele passa a não receber os investimentos devidos, ou seja, muitas vezes não se fazem aí políticas de Estado para a educação, mas se propõem políticas de governo, e através das mudanças de governo, muitas vezes a educação ela começa a se desenvolver e no final de um ciclo, né, ela volta lá para a estaca zero e inicia-se tudo de novo, ou seja, acaba se trazendo algum prejuízo também para os alunos. Então, essa globalização, ela se dá também, de maneira geral, no elemento desigualdade, ele vai acabar sendo percebido também no acesso a uma educação, e aqui podemos dizer uma educação de qualidade. Ok? Então, ficamos por aqui nessa análise, voltamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.